é isso aí que nós vamos analisar. Vamos colocando aí na tela, vamos lá, Magno, lendo aí a introdução, que são os apontamentos da nossa lição. Estratégias para mudar a identidade dos jovens hebreus. Imersão na cultura e língua caldeia. Então veja bem, aqui é uma estratégia, olha como Nabucodonosor era inteligente. Estratégia, ele não bate contra o Deus dos jovens, ele não ataca, ou seja, a pedagogia do diabo, ela é suave. Astuta. Ela é astuta. É aí que muitos pastores... Ei, Daniel, tu tá filmando, Daniel? Bota pra cá. Ó, eu dar uma palavra aqui para os líderes, aos pastores. Eu tenho uma palavra de Deus aqui. Com todo respeito, liderança. Não bata em jovem, não fique esculhambando. Não. A estratégia não é essa. Veja, enquanto que a gente está batendo, enquanto que a gente está esculhambando, aí vem o inimigo com a estratégia suave. E conquista. Às vezes, aquela rigidez, aquele evangelho que não é o evangelho de Cristo, porque Jesus disse em Mateus 11, 28 e 29, o meu jugo é suave e o meu fardo é o quê? É leve. É leve. Às vezes tem líder que quer tratar com o jovem, mas ele é um peso para o jovem, é um ataque para o jovem. E esse jovem, até esse filho de pastor, se revolta e sai. Olha como é que o diabo trabalha. O diabo vai usar Nabucodonosor, mas ele vem com a política a mais suave. Eu vou dar o melhor diploma para vocês, eu vou dar o melhor cargo para vocês, sim, e vocês vão viver no meu palácio. Ora, para quem era escravo, a política era boa ou não era? Demais. Meu Deus. Diz aí. Para quem vivia, né, os demais... lá no sol, sofrendo. É mesmo. Estes, como eram preparados, como falamos na lição passada, uma grande tentação. Era mesmo. Uma grande tentação. Então, quem não iria aceitar, né? Mas como eles eram crentes, né? A tradição judaica, tinham princípios, tinham base solidificada, estiveram ali, mas aprenderam a se portar no ambiente. Eles poderiam até mudar o ambiente, como conseguiram mudar o cardápio, a alimentação, mas nada do que estava ali mudaram a essência deles, que era de servos de Deus. Tá vendo? Então, quais são as três coisas que o Nabucodonosor está aí? O Nabucodonosor está na política, o Nabucodonosor está na universidade, o espírito do Nabucodonosor está em todos os sistemas mudando. E quais são as três coisas que ele faz lá? Ele muda a imersão na cultura, muda os nomes, né? Para tentar mudar a identidade. Isso. Agora a letra C diz como? Conservar a identidade cristã. Vai. Identidade é aquilo que define e dá significado à nossa vida. É aquilo que caracteriza e distingue. Ou seja, os 4 jovens perceberam que o rei mudou a cultura deles, mudou os nomes, mas eles mantiveram o quê? A identidade. Ou a identidade de servos de Deus, ok? Vamos agora ao ponto 1. Vai lá, como é que diz? Os hebreus na Universidade da Babilônia. A cultura babilônica, matemática, ciência, astronomia, navegação, política, história, geografia, religião. Ou seja, quase todas as matérias que nós estudamos hoje já tinha onde? Na Babilônia. Na Babilônia. Era a cultura deles. Era. Isso aí é a cultura denominada de cultura literária, clássica, a cultura intelectiva. Ok? Letra B. Escrita cuneiforme. Ele já tinha um hábito de fazer o quê? Escrita. Registrar o quê? Leis, negócios, eventos históricos. Vamos lá, o que mais? Astrologia e misticismo. Ou seja, eles estudavam astros, mas também ali estava envolvido a religião mística, a religião que envolvia agouro, que envolvia feitiçaria. Isso. Ok? Vai. Agouros, encantamentos mágicos, orações, hinos, mitos, lendas, fórmulas científicas de práticas, fabricação de vidro. Esses vidros era para consultar, ok? Era para consultar, era para buscar uma resposta sobrenatural. Veja que o Magno leu aí, dentro dessa perspectiva, que eles tinham todas essas práticas de agouro, de adivinhação. E eu pergunto, como é que tu acha que o Daniel ia passando e viu um mago velho? Espelho, espelho meu, existe alguém mais feio do que eu? Como era que tu acha que o Daniel olhava para aquilo ali? Olhava com desprezo. Porque quando a gente tem Deus na vida e a gente conhece a verdade, uma fé firme, nada dessas coisas, né, são agradáveis aos nossos olhos.
Quando o jovem ele é criado numa família cristã, ele é ensinado pelo pai, pela mãe, como viver diante da sociedade. Quando ele entra na universidade, apresenta um mundo mágico para ele. As mil maravilhas. E tem gente que se encanta com aquilo tudo. Que é um feitiço, é um feitiço cultural. O feitiço cultural. As promessas da mudança do mundo. Aí ele diz, não, eu sou revolucionário. Marx, Lenin. Meu filho é um comunista. Eu sou... Aí ele acha que ele vai mudar o mundo. Quando eu entrei na faculdade, na escola, aí meu professor, ele queria ser cabelo todo diferente, né? Aí ele pegava um chiclete, entrava aí mastigando, quando ele chegava, aí ele dizia, e aí, bobalhões? Aí tirava o chiclete da boca, aí pegava no quadro, aí dava aula, aí quando terminava, aí os alunos, professor, e o chiclete? Aí ele, desculpa, caras. Aí pegava o chiclete, botava na boca. É isso aí que eles acham bonito. Né? Fala aí, cara. Não é assim? Desse jeito. Que ele está dizendo isso aqui é a verdade. O que mais aí? Vamos lá. Então, olha aí, observem que eles tinham, Daniel ia passando, ele podia ter visto lá um feiticeiro, né? Consultar os seus deuses. Curiosidade. Porque ele convivia com aquilo ali. Mas Daniel... Algumas vezes você lê na Bíblia Daniel desprezando eles? Não. Daniel desfazendo deles? Também não. Não. Daniel olhava para aquilo ali, para ele sabia que era o mundo deles. Isso. Mas não era o seu mundo. Essa é a diferença. Essa é a diferença, né? Vamos lá. Para não minar a sua fé. Ou seja, para não contaminar. Isso. Né? Vamos lá, o que acontece? Um conhecimento seguro de Jeová. Foi o que aconteceu. Daniel está na Babilônia, ele teve conhecimento de toda essa cultura velha. Sim. Mas por que nada dessa cultura atrapalhou Daniel? Porque ele conhecia Deus. Pronto. Aí, quando você vê, me parece que é Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É esse conhecimento que nos salva. Um conhecimento seguro, um conhecimento verdadeiro, um conhecimento inabalável. Vamos lá. O que os jovens já tinham no coração antes de irem para a Babilônia? O que eles tinham? Ensinamentos que receberam dos seus pais. Ou seja, eles foram para a Babilônia, mas o que já tinha no coração deles? Ensinamentos. E a cultura da Babilônia tirou esse ensinamento? Não tirou. Tirou a crença em Deus? Não tirou. Então vamos lá. Cuidado com a aculturação, perda da cultura e das crenças hebraicas. Eles fizeram de tudo para que eles perdessem a cultura deles, a crença deles, mudaram o nome, mudaram o ambiente, mudaram os nomes, mudaram tudo, mas não mudaram o coração. Porque eles tinham fé em Deus. Vamos lá. Uma mente cristã preparada, a mente cristã preparada. Ou seja, não adianta você ir para a Babilônia se não tiver um conhecimento e se não tiver a mente preparada. Olha aí, vamos lá. O que acontece lá? Leia. Trabalhando com a mentalidade dos judeus. Ou seja, o Nabucodonosor, ele procurou atacar a mente. É por isso que Paulo diz que nós temos que pedir para Deus blindar a nossa mente. Com o capacete da salvação. Eles foram para lá. Aí ele tentou mudar a mentalidade deles. Conseguiram? Não. O que mais? Formação cultural, deturpar os valores. Ou seja, eles vão encontrar todo tipo de valores liberais e cultura liberal. Daniel aceitou? Não. O que mais? Proteger a mente e o coração com a palavra de Deus. Aí você diz, como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Então tem aí o Salmo 119, 11 e 12. Proteger a mente e o coração. Aí você tem que proteger com a palavra de Deus. E o que acontece mais? A pergunta agora, podemos aprender com a cultura geral? Aí o Agostinho e muitos pais da igreja diziam que toda verdade dita por quem quer que seja é verdade de Deus. Ou seja, se a pessoa está defendendo um princípio verdadeiro, ainda que seja ateu, ainda que seja agnóstico, mas, por exemplo, não matarás, é uma verdade ou não é? É uma verdade. É absoluta? Absoluta. É uma verdade aonde você estiver? Sim. Por exemplo, não mentirás, é uma verdade o quê? Absoluta. É verdade em todo lugar. Então tem pessoas ímpias que podem dizer a verdade. Se ela está dizendo a verdade que condiz com a palavra, deve ser defendida ou não? Sim. Então, o que nós podemos analisar, Magno? Lá na Babilônia, no meio dessa cultura todinha, envolvendo geografia, astronomia, matemática, física, biologia, tinha alguma verdade aproveitável para Daniel? Tinha, sim. Mas não era uma cultura pecaminosa? Era. E aí?
mas tinha verdades aproveitáveis, e certo que eles, né, estudaram 3 anos, aprenderam muitas coisas, aumentaram o currículo deles e saíram mais do que preparados, né? Porque eles souberam discernir o que era de Deus e o que não era. O que não era de Deus era rejeitado, e o que era de Deus eles... Ah, verdade. O que acontece? É isso que Agostinho quer dizer. Quando o povo de Deus saiu do Egito, eles levaram a prata e o ouro que era do Egito. Mas eles fabricaram ídolos com ouro e a prata? Sim. Fabricaram porque erraram no capítulo 32, não é isso? Isso. Só que Deus foi quem mandou eles pegarem o ouro e a prata. De onde? Do Egito. Ou seja, um cristão se opera com médico ateu? Sim. Ou seja, ele está querendo a operação ou está querendo o ateísmo dele? A operação. Ah, então eu posso aproveitar coisas boas da cultura do mundo. Mas quando essa cultura choca... Porque, nós, ó, jovem, vamos lá. Vamos para cá, Daniel. Jovem, você não pode ser alienado. Eu posso aprender, porque geografia é para estudar o espaço, é para estudar os planetas, é para estudar a Terra. Então, aquilo ali para mim serve porque é a cultura desta vida. É assim? A biologia estuda o corpo, a vida, a formação. Serve ou não serve? Serve. Agora, no momento em que um professor ele sai do ensino natural das matérias para tentar mexer com a minha crença, aí é que eu não vou aceitar. Aí tem uma frase que diz, né, que a gente não pode impedir que um pássaro defeque em nossa cabeça. É verdade. Agora, a partir do momento que ele faz um ninho, aí sim. é porque a gente deixou. Pronto, então você não pode ceder à cultura. Ou seja, tem coisas boas na cultura do mundo? Tem. Não é assim? O ensino, a intelectualidade. Às vezes eu estou lendo um livro de um grande autor, mas quando ele começa dizendo, eu não creio em Deus, eu não creio, pronto. Sabe qual é a primeira coisa que eu faço? Eu pego todos os teólogos que são ateus. A primeira coisa. Quando eu já vou ler aquele livro dele, eu já vou dizer, esse cara não crê no meu Deus. Então eu classifico ele no Salmo 14 primeiro. Diz o tolo no seu coração. Ele é tão sábio, mas ao mesmo tempo é tolo. Porque rejeita o Deus que é dono da sabedoria. Então, faça isso, jovem. Quando você for ler qualquer livro, você já tem que ter o conhecimento de quem é o autor. Isso. Veja se esse autor, ele é cristão, ele é servo de Deus. Nós temos muitos teóricos. Na próxima aula, eu vou citar aqui pelo menos 20 nomes de grandes estudiosos e escritores e pedagogos que são ateus, inclusive cientistas. Então, quando eu vou ler esses homens, eu já vou ler sabendo que eles não creem em Deus. Eu só vou aproveitar deles aquilo que eles estão certos na ciência. Agora, ele não sabe nada de Deus, quem é ele para falar de fé? Ele não sabe nada do céu, aí ele quer entrar no meu território. Aí não, ok? Ponto 2.